Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto, desta vez falando sobre a versão original de A Garra Cinzenta, publicado nos anos 1930. É um quadrinho brasileiro que teve muitas releituras e também foi publicado em outros países, internacionalmente. Parece ser um quadrinho muito importante para a indústria nacional, só que, sendo sincero, eu não acho que envelheceu tão bem. A primeira coisa a se notar é que esse quadrinho ele não foi publicado como um quadrinho que você poderia comprar em uma loja. Ele era da Gazetinha. E a Gazetinha era um jornal, para quem não sabia. Jornais pagavam quadrinistas para eles poderem colocar suas histórias lá. E quando eles queriam fazer uma história longa, eles colocavam uma página por jornal ou 3 quadrinhos por jornal, para depois completar a história aos poucos. Eu lembro que o Maurício de Souza fez isso quando ele começou a fazer as tiras dele do Bidu, e depois foi pra Gibi, ele pegou histórias das tiras para poder adaptar pra Gibi. E aqui são páginas inteiras que foram publicadas na Gazetinha. E isso acaba afetando um pouco a história, porque talvez não seja, mas eu vou deduzir que seja porque eu não achei informação em nenhum local. Parte dessa história parece ser o escritor escrevendo enquanto pensa nas ideias e criando coisas enquanto escreve. Agora, isso não seria um problema para mim se essa não fosse uma história de mistério. E muitas das coisas que a gente vê de mistério aqui acabaram sendo executadas muito melhor em coisas feitas hoje em dia. Como, por exemplo, no começo do quadrinho, os personagens principais recebem uma carta da Garra Cinzenta. Depois são informados por um policial que um homem morreu dentro de casa e tinha uma carta da Garra Cinzenta lá. Eles vão falar com uma mulher, que provavelmente é a esposa do homem que foi assassinado, e ela, antes de revelar quem era o assassino, acaba que alguém joga um canivete nela. Só que a posição que o canivete foi jogado parece ter passado pelos 2 policiais, não parece ter sido algo de trás, que você geralmente faria alguém jogar um canivete. A pose que ela está não está tão natural. Não foi jogado por nenhuma janela. Na verdade, não tem nem explicação de onde foi jogado esse canivete. Então, isso é algo que em histórias de mistério hoje em dia as pessoas tendem a evitar. Se você for fazer uma revelação, você faz mais tarde, mas você precisa ter uma explicação para aquela revelação. Se você vai fazer sua história enquanto escreve, você precisa depois voltar pro começo e ler para ver se faz sentido com o final. Só que como esse é um quadrinho que era publicado uma página por jornal, ele meio que não pode fazer isso. Outro exemplo de mistério que eu posso dar é que um senhor que recebeu uma ameaça da Garra Cinzenta avisa os policiais e eles criam um plano para tentar capturar o assassino. E esse plano se passa na festa da filha desse homem, e eles estão o tempo todo vigiando o homem. Até que chega uma parte que um dos caras que estava perto dele, o vigiando, chega e avisa: assassinaram ele. Eu estava na porta da biblioteca e ele foi atender o telefone e daí ele morreu. E depois de algumas deduções, como o telefone ter tocado mais de uma vez, é descoberto que ele morreu por causa de um tiro de uma espingarda que estava numa árvore com um mecanismo que faria ela disparar. Só que se você for notar, o mecanismo que está nela não parece que ativaria a espingarda, e a espingarda parece estar em um local muito óbvio. Eles poderiam ter dado alguma desculpa, não é tão notável, você poderia ter colocado algumas coisas para fazer se camuflar, mas não parece algo tão natural. Se você vai fazer a arma do crime ficar perto de algum local, ao menos tente fazer a arma do crime não parecer tanto a arma do crime. Aliás, uma coisa que eu acho importante falar, eu tentei gravar o meu ponto mais de 10 vezes, só que eu nunca conseguia falar a história toda sem me embolar ou me perder, e eu já li mais de 4 vezes a história para poder fazer o meu ponto, e o motivo disso é que, eu vou ser sincero, a história é chata. Eu sei que ela podia ser boa pra época, mas eu já tô familiarizado com mistérios, e pra uma história de mistério ela é bem chata. Eu não consigo me identificar ou me colocar no local dos detetives. Eu não consigo gostar do personagem deles porque eles não têm tanta personalidade ou muitas características sobre si próprios. Eu acabo só ficando entediado enquanto eu leio. Eu lembro que as únicas partes que eu não fiquei entediado, que eu gostei da história, foi o vilão
nas partes em que o vilão aparece são muito boas, porque ele é o personagem que tem mais personalidade aqui, ele tem um design bom. E 2, foi na parte em que um dos personagens principais vai se disfarçar e entrar no covil lá dos capangas do vilão, e parece ter um certo suspense. Mas, tirando isso, são poucas partes, e eu sei que isso é uma opinião impopular. Eu vou repetir. Eu acho que pra época essa história podia ser boa, mas hoje em dia não é tão boa. É realmente mais fraca hoje em dia. Eu recomendaria a vocês lerem se tivessem curiosidade, só que tem um problema. A história é dos anos 30 e o português está bem diferente, ao ponto de que você não consegue entender algumas palavras. E o que não ajuda isso é que algumas letras estão muito juntas, o que acabam juntando algumas palavras sem querer. Então, talvez eu recomendaria melhor uma das releituras para você entender, ou uma versão dessa história que tem o português atualizado. Bom, começando pela língua, eu achei curiosíssimo quão diferente a língua era. O português do Brasil dos anos 30 simplesmente me surpreendeu. Eu não fazia ideia que tinha tanta diferença. Y no meio de palavra, sair tem um H. Então isso realmente pode ser um problema. Eu diria que não é um problema tão grande se você mantiver a mente aberta e pensar que eles vão falar daquela forma bem padrão, bem sessão da tarde, estamos falando coisinhas padrão e nunca falando de forma informal demais. O que você comentou da adaga, claramente aquilo é uma falha artística e tem algumas falhas artísticas, especialmente no começo da história, que me parece que são a adaptação para criar esse tipo de arte. Ou seja, você pode ver pelos padrões, uma coisa que eu esqueci de comentar, talvez tenha uma exceção, mas me parece que todos os quadros têm um comentário descrevendo a cena que quase sempre é totalmente desnecessário. Eu também estava achando a ideia muito monótona, aí eu parei de ler esses e funcionou melhor pra mim. De você literalmente ter algo como o policial questiona alguém e alguém diz, não sei de nada. E aí tem um comentário, o policial questionou ele e ele não disse nada. Então, isso daí é um pedaço enorme da história que é totalmente desnecessário e me parece vir de livros de histórias, eles eram feitos mais pra criancinha bem pequena, mas uma imagem grande e aí um comentário pra descrever o que estava acontecendo, mas que nesse caso é totalmente desnecessário porque os personagens envolvidos estão falando, tudo fica claro. Como história de mistério, eu vou concordar com você que não funciona bem, e tem vários momentos em que você vê que o mistério daquilo não está funcionando. Por exemplo, eles acham um corpo num alçapão do teatro e eles deduzem que para alguém esconder o corpo no alçapão, eles têm que ser frequentadores assíduos do teatro. E morreu aí. E se você tiver qualquer noção de mundo, primeiro, você pressupor que a população inteira não sabe como funciona um teatro é bem estranho, mesmo naquela época. Mas talvez você possa querer dizer que não sabe onde é o alçapão. Só que ainda assim, eles não fazem nada com isso. Eles acham coisa, eles dizem que deve ser um frequentador assíduo, e acabou. Vão pegar uma lista de pessoas que talvez não sei o quê, e a lista vai ser roubada, e acabou. Eles não vão deduzir nada. Eu vou discordar um pouco de você que, como uma história de ação nesse veio pulp, eu acho que funciona razoavelmente bem. Você precisa passar por esse começo ruim. Estavam claramente tentando fazer uma coisa de mistério que não funciona hoje em dia. Por exemplo, eles têm uma indicação, que eu achei até bastante interessante, de que tinha alguém trabalhando na casa onde vai ter esse assassinato durante a festa, e por isso eles ligaram várias vezes para a casa e eram números errados, mas eles estavam usando aquela pessoa como modelo para saber onde botar a espingarda. Isso é muito inteligente. Mas como você disse, aí eles acham uma espingarda numa árvore que devia estar visível o tempo todo, não tem nem folhagem no caminho, e se você olhar bem para aquele desenho, o mecanismo é um despertador, é um relógio despertador, sem aquela sineta em cima que vai bater, que provavelmente eles vão querer dizer que estava ligado à espingarda, mas como que aquilo vai puxar um gatilho já é uma história totalmente diferente, sem nem considerar que provavelmente aquilo não funcionaria numa árvore fácil assim.
Mas como você disse, os elementos de mistério são mal feitos, são mal desenvolvidos. Quando eles abandonam um pouco mais a ideia de mistério a ser resolvido e passam mais para a ideia de ele é um detetive da polícia achando o criminoso em vez de temos um grande mistério para resolver, eu acho que começa a funcionar bem melhor. Não é maravilhoso, mas eu gostei. Se você conseguir passar pelo português ser mais antigo e você tiver interesse em histórias mais pulp, ou em como as histórias em quadrinho modernas passaram a ser como são, é uma boa história para se ver. Como eu disse no meu ponto, esse é basicamente um protótipo de super vilão, ainda que mal aproveitado de certas formas. E eu definitivamente vou concordar com você que várias coisas ali foram colocadas porque talvez a pessoa tivesse uma ideia para usar e provavelmente esqueceu conforme estava indo porque foi para outra vertente. O Garra Cinzenta não tem uma garra. E além disso, ele tem múmias. Tá, um deles vai ser chamado de boneco, mas por que diabos você tem bonecos com ataduras? E eu definitivamente não posso defender os vários problemas artísticos que alguns provavelmente passariam pra época, mas hoje em dia eles são só notáveis demais. Mas é isso, não deixe de ver o meu ponto no meu canal e não se esqueça de dar a sua sugestão no post que foi aberto para isso. Até a próxima!